Bem, estamos aqui hoje para entrevistar o João que lançou agora um livro novo, e vamos saber dele alguns tópicos, algumas coisas sobre o livro. Claro que ele não pode desvendar todos os seus mistérios, porque a intenção é comprar o livro e lê-lo. Então, João, seja bem-vindo e obrigado. Espero que te sintas à vontade para responder todas as perguntas. Eu vou ser um bocadinho curioso. E vou-te lançar a primeira pergunta. Força. Quem é o João Trindade? Quem é o João Trindade? João Trindade é um lisboeta de 42 anos que trabalha na área das tecnologias de informação, que não pensou nunca na vida que iria acabar por lançar um livro, e devido à pandemia e aos acasos do destino, acabou por escrever uma série de textos que depois acabaram por dar no fim este livro altamente improvável de acontecer. Muito bem. Queres-nos falar como é que surge, em certa parte, a tua inspiração para este livro? Já nos disseste, foi derivada da pandemia, mas eu creio que não seja só da pandemia, não é? Se calhar é um acumular de alguns anos, algumas histórias. Sim, o livro aparece porque o livro é o resultado de um... desculpa lá, estou só aqui a tirar o som do telemóvel, que isto não incomodar, peço desculpa. Eu já corto isto. O livro acontece porque é um acumular de subprodutos de outras histórias, ou seja, fui comecei a escrever um conto, não escrevi o conto ainda todo. Depois começou, quando veio a pandemia, comecei a querer investir mais tempo na escrita do conto, e o que foi acabando por sair foram outros tipos de escrita que não o conto em si. Algumas coisas até não tinham nada a ver com o conto, mas encontrei ali um denominador comum, que foi a exposição de um ponto de vista sobre a loucura. Então eu fui acumulando todos esses textos e todas essas partes que fui criando, e depois, a certa altura, embrulhei-os todos num conceito único, dei-lhes um enquadramento, e basicamente o enquadramento neste caso é a tentativa de mostrar às pessoas o ponto de vista de alguns tipos de loucura, e isso nasceu exatamente por causa de estar a tentar continuar a terminar a escrita do conto, e acabou por sair, como comecei a escrever poemas e o conto era em prosa. Depois, quando dei por mim, percebi que já tinha um conjunto de textos suficientemente vastos para criar o livro. Então foi aí que depois fui analisar melhor os textos, e os que se enquadravam naquele conceito foram os que foram integrados neste livro. Os que não se enquadravam foram deixados de fora para outros trabalhos. Tu fazes a referência à loucura. Queres-nos explicar os vários tipos de loucura que passam pelo livro, que passa pela tua cabeça, que pode passar em qualquer ser humano? Sim. Para já há uma grande diferença entre loucura e demência. Enquanto que a loucura clínica, que é denominada demência, ou até outros tipos de problemas mentais, não é esse o tipo de loucura que está a ser abordado no livro. Aqui o livro aborda a loucura do ponto de vista mais filosófico, ou até do ponto de vista mais romântico, se é que isso é possível. Será todas aquelas situações em que a pessoa toma uma decisão, ou toma uma ação, ou interpreta as coisas que estão à volta dele de uma forma que não é o que a sociedade, por norma, olharia ou veria aquela situação. A partir desse ponto, existe aqui uma série de tipos de loucura diferentes no livro. Existe a loucura mais animalesca, em que nós consideramos como sendo um ato de loucura, porque é um desfasar das fronteiras do controle social. Ou seja, aquelas atitudes que as pessoas têm para viverem em sociedade,
a sociedade estabeleceu uma série de regras, e quando essas regras são trespassadas, a pessoa normalmente é considerada um louco. E então há toda uma diferença de tipos de loucura no livro. Existe de facto a loucura animal, aquela loucura em que a pessoa transpõe o que é socialmente aceito. Depois existe também uma exposição da loucura do ponto de vista romântico, okay? Em que a pessoa está a viver uma ilusão naquele momento que está a viver. No livro também está exposto, por exemplo, outro tipo de loucura, pode ser denominado loucura, que é quando a pessoa é confrontada, vive a vida toda a acreditar num determinado dogma, ou até numa determinada crença, e depois é confrontado com o destruir dessa crença e desse dogma, e a postura que a pessoa depois tem que ter, e a maneira como a pessoa encara aquela quebra daquele dogma, e como ele se considera que estava louco antes disso. E também temos depois a parte mais central, que é talvez a loucura enquanto ato filosófico, ou seja, enquanto o seu exemplo prático é uma pessoa sã olha para a água e sabe que ela está a correr, que vem num rio que vai correr para o mar, e o louco olha para a água e consegue ver que a água parada. Exatamente. Basicamente é apenas uma maneira diferente de constatar o mesmo que duas pessoas. Uma perspectiva diferente. Uma perspectiva diferente. E foi isso que eu tentei abordar no livro, de alguma maneira. Outra pergunta que vem no seguimento daquilo que tu disseste, uma loucura animalesca. A capa do livro é muito interessante. Queres desvendar um bocadinho? A capa do livro tem dois elementos que para mim são extremamente importantes. E a capa do livro foi feita à medida. Fui eu que pedi que a capa fosse aquele desenho, ou seja, não foi uma questão de escolher um desenho que se enquadrasse, o desenho foi para ser enquadrado. A capa do livro não é nada mais, nada menos do que o símio, o macaco que nós somos internos a nível animal, e a vertente cénica das artes, da cultura, da filosofia por trás do Fantasma da Ópera. Então o que temos ali é um macaco meio humano, com uma máscara do Fantasma da Ópera. Basicamente não é nada mais, nada menos do que uma alusão, por exemplo, à loucura que nós temos, animalesca, que nos faz fazer coisas que até podem ser bizarras ou até mesmo violentas aos olhos dos outros, e depois ao mesmo tempo como é que isso é enquadrado a nível de tudo o resto, porque aquilo é uma expressão, acaba por ser uma forma de arte diferente, acaba por ser uma maneira diferente de estar. Aqui o enquadramento foi que eu parti do princípio, e isso está na introdução do livro, e quem ler a introdução do livro vai ter dificuldade de depois não interpretar os textos numa certa conjuntura, mas que a espécie humana tem vindo a evoluir ao longo dos tempos, e tem evoluído tecnologicamente e socialmente e filosoficamente, mas que agora chegou a um ponto de regressão, e que neste momento o ser humano já está a regredir de volta a ser um símio, e não propriamente a evoluir constantemente, porque com as cadeias de cultura tradicional a perderem-se, com heranças culturais que foram completamente aniquiladas e estão a ser completamente aniquiladas por este mundo global e pela velocidade que a tecnologia se desenvolve, a informação não passa de uns para os outros, porque há tantos repositórios de informação, há tanta informação, que a informação perde-se, não porque ela não seja registada, ela continua a estar toda registada, mas perde-se porque é tanta informação ou tanta desinformação à mistura que essa informação perde-se. E a primeira coisa que acontece quando existe uma perda de informação ou que tu não consegues ter acesso a ela é que existem técnicas, existem formas de estar, existem métodos de vida, inclusive métodos de trabalho, que se perdem. E neste caso o que acontece é que isso provoca um embrutecimento das pessoas. As pessoas não precisam de saber fazer algo porque passam a ter informação e a tecnologia à disposição. E essa tecnologia está-nos de alguma maneira a levar para trás,
e a tornar-nos cada vez mais brutos, ou mais, eu não queria dizer burros, mas está-nos a tornar-nos cada vez mais animais, cada vez mais fechados na nossa própria bolha, somos mais não somos estamos a deixar de ser um coletivo, e é esse caminho em direção às árvores, é esse caminho em direção à nossa origem animal que está representado naquela capa. E ali o que acontece basicamente agora imagina toda a cultura e toda a informação existente ser analisada aos olhos de um símio, ok? E não de uma pessoa que tenha um grau de conhecimento bastante elevado de cultura geral. Então é por aí o caminho. Muito bem. Eu não sei se tens o livro ao pé de ti. Se pudesse escolher um trecho, um poema que identificasse talvez a capa, qual é que tu escolherias? Eu tenho dois poemas que poderiam enquadrar a capa. O livro está escrito em português, ok? Sim. Mas o poema que está no meio, há um poema central escrito em inglês, ok? E assim faz enquadramento quase perfeito à capa. E achas que podíamos ler um bocadinho? Podemos, mas se calhar eu ia me centrar mais num outro que eu tenho, sim, em que também vai encontrar um bocado desse enquadramento. Ótimo. E é em português, e se calhar ficas dá para ter uma ideia mais concreta. Exatamente. Ok. Não vou ler o poema todo, ok? Vou só ler a parte que tu achares mais que identifica com essa parte da capa. Então, o poema chama-se de Darwin o Louco, ok? Sim, faz sentido. Basicamente porque a teoria da evolução. Sim, partindo do princípio, voltando aqui um bocadinho só à introdução antes de ler o poema, para perceberes, na introdução eu faço uma pequena explicação em como eu acho que Darwin errou na teoria da evolução das espécies, não porque as espécies se fossem deixar de evoluir, mas porque não teve em conta que tudo funciona em ciclos e a nossa progressão enquanto espécie humana iria obrigar a um retrocesso civilizacional durante esse processo. Portanto, a evolução física e biológica é constante, vai continuar a existir, mas a nossa evolução social, civilizacional é cíclica e isso não foi tido em conta. Okay? Por isso, o poema é de Darwin o Louco e diz assim: Darwin acreditava que em qualquer lugar, qualquer ser humano era um elo na cadeia de evolução. Mas não existe evolução. E se existiu foi em tempos que já lá vão. E Darwin agora não é nada mais do que uma ilusão. A existência da possibilidade da lei do mais forte, onde o melhor vencia, se eleva acima dos outros, mas na sociedade de hoje em dia, no meio desta pandemia, a inteligência da espécie está a morrer de uma anemia. Há uma falta de capacidade, uma falta de entendimento, uma falta de originalidade, que nada mais é do que uma falta de conhecimento. Existe em todo o mundo uma loucura de uns e de outros. Há inteligentes, mas que são cada vez menos, mas realmente os que há mais são os dementes. São dementes não loucos, porque da loucura nasce a arte e da demência nada sobra. Existe Darwin apenas uma lição, as espécies evoluem, esta não. Muito bem. Gostei bastante. Os meus parabéns. Isto remete-nos agora a outra pergunta. Como é que tu defines o teu estilo de escrita? Sendo assim tão fluida, como agora tu acabaste de ler, ir buscando pontos científicos, atravessando através da poesia e do romance, como tu próprio já o identificaste? É assim, uma coisa... Bem, eu não sei como é que conseguiria classificar diretamente o tipo de escrita, ok? Não usei nenhum tipo de métrica convencional na escrita, apesar de que há situações do texto em que isso aconteça, de alguns textos em que isso acontece, mas não tive em conta de todo nenhuma regra que seja habitual na poesia, ok?
não defini o número de versos, não defini o número de estrofes, não defini nada. Ok? Isto é um tipo de escrita livre. Será que se calhar era o termo melhor que eu definiria? Porque fui escrevendo à medida que foi saindo, levou algumas pequenas correções quando o enquadramento depois tinha ali uma falha de entendimento de qual é que era a cadeia de ideias, estava ali expressa. Peço desculpa, em alguns casos removendo alguns pedaços de texto, noutros casos acrescentando alguns pedaços de texto para fazer ali uma cola, para não ser apenas um aglomerado de frases seguidas umas às outras, mas na realidade o tipo de escrita, a única maneira que eu poderei definir é uma poesia livre. Ou seja, isto é o que diria do género, à medida que vai fluindo ou que vai sendo escrito, e depois, como é óbvio, corrigir alguns erros, acertando alguns detalhes. Apesar de eu tentar ter alguma precisão de enquadramento nas coisas que escrevo para não haver nenhum erro assim daqueles, como se costuma dizer, de lá para ali, na verdade é possível que haja alguém que alguém encontre erros no livro. Por exemplo, eu faço referência aqui num poema a uma parte de uma parte de mitologia britânica, inclui algumas personagens antigas, e isso é possível que haja aqui alguma coisa que não esteja propriamente correta. Uma outra coisa que eu sei que está incorreta no livro, mas é deliberado, e isso não é nada que eu tenha abordado até agora com ninguém, mas se calhar até posso deixar aqui já o pensamento, é que eu abordei num poema Hades como sendo o inferno. Eu sei que Hades não é o inferno, eu sei que Hades é o regedor do inferno, que é o mundo de Hades, é o inferno, mas eu refiro-me a Hades enquanto inferno, mas única e exclusivamente porque é um erro comum de interpretação, e ao usar o termo Hades é possível entender-se do que é que se está a falar. Há um entendimento direto de que é sobre a ida ao inferno, ok? Sem ter que estar a explicar. Neste caso não é uma descida, neste caso tem a ver com alguém que chegou ao inferno, ok? Mas o enquadramento todo que está por trás no poema, o termo inferno não ia fazer sentido por causa das imagens que vão ser demonstradas a seguir, para não estar a misturar aqui de alguma forma a crença religiosa de ideia de inferno com a crença religiosa de que havia de Hades e daqueles deuses. Por isso houve aqui necessidade de criar aqui encontrar aqui um outro termo que não inferno, porque o inferno parte logo de um princípio bastante negativo, que é o inferno é punitivo por si só, mas não tem nada mais do que aquilo, é apenas a pessoa pensa no inferno e pensa num sítio cheio de chamas onde as almas estão a arder. Uma pessoa pensa em Hades e pensa num vasto terreno árido, cheio de almas penadas, em que cada um está a cumprir a sua sentença, já tem ali um enquadramento diferente, há um barqueiro para te levar para o outro lado, há toda uma intrusão que és levado de lá. Então, por isso eu sei que imprecisamente, de propósito, o termo Hades foi usado enquanto substituto do inferno, porque achei que não fazia sentido num poema estar a fazer toda uma explicação do porquê que Hades ou o Hades, o que é que não havia de ser o Hades, ok? Mas basicamente é isso. É mais essa a ideia por trás, diria eu. Tendo em conta aquilo que tu disseste, e pegando um bocadinho e sendo curioso, que tipo de livros é que tu lês e que te levou a beber este tipo de inspiração para o teu próprio livro? Ok. Que tipos de livros é que eu leio? Isso é uma pergunta interessante. Eu já li muito mais do que eu leio hoje em dia, ok? Mas por acaso, desde que a pandemia começou, já voltei a ler um bocado mais do que eu lia antes. Tive muitos anos sem ler nada, praticamente. Os meus escritores de eleição são de áreas diferentes da escrita, ok? Gosto muito de Fernando Pessoa, enquanto não na forma de escrever, na mensagem passada.
Gosto muito de Friedrich Nietzsche enquanto a mensagem filosófica por trás por trás de toda a mensagem, de todos aqueles textos dele, e porque até é um bocado mal interpretado, então dá-me algum gozo, peço desculpa, olhar para ler para as coisas que ele escreveu e tentar tirar dali uma interpretação que não é aquela que te passam de cada vez que vais ler um livro. E depois também tens a questão, também gosto muito de George Orwell, aí já por uma questão completamente diferente. Acho que ele foi um visionário em certas situações referente à forma como ele olhou para a sociedade e para a forma como ele olhou para civilizacionalmente nós poderíamos vir a ser ou não, ou o que é que eram várias possibilidades de futuro. Gosto muito de Kafka por causa da forma como ele interpreta, a forma como as pessoas interagem, como é que as pessoas interagem entre elas, como é que as pessoas interagem com o meio ambiente, toda aquela envolvência. E então tenho assim uma série de leitores de eleição, mas gosto muito de livros que sejam eu não iria dizer difíceis de ler, porque isso ia ser presunçoso. Sim. Gosto de livros que me obriguem a ler duas frases e me obriguem a pensar. E aí posso-te dizer que, a título de ideia, só para teres aqui uma ideia, eu, desde que começou a pandemia, li 2 livros, ok? Isto para veres aqui o enquadramento. Li um livro que se chama A Minha Especialidade é Matar, escrito por um escritor brasileiro, único e exclusivamente sobre o Bolsonaro, ok? É um livro mesmo específico para... Que é um tema delicado. Não, a abordagem são textos, aquilo é uma compilação de textos de tudo o que foi, de coisas que esse escritor foi postando nos jornais ao longo do tempo que o Bolsonaro recebeu ao poder e que ele foi e todas as coisas que ele tem vindo a fazer. Ele fez uma compilação desses textos. E é uma forma crua de veres a informação sobre como é que o populismo no Brasil está a crescer, o que é que aquilo fez à sociedade, e isto pré-pandémico, ok? E o último livro que eu li de todos chama-se O Personagem, de um escritor que é o Henri Bugalho. Basicamente, isto não é nada mais, nada menos do que assim, mais um livro filosófico, na ascensão da palavra, olhando mesmo para a filosofia e um bocado para dentro de toda a mística de pensamento. Não é nada que tenha, por exemplo, um alvo específico como é o do Bolsonaro. Estes foram os livros que li. É assim, ultimamente também, vou-te ser sincero, li 2 livros em menos de um ano, e se calhar li um livro nos últimos 10 anos, quase. Por isso, aqui a título de comparação. Mas basicamente as minhas grandes influências são escritores portugueses de alguma influência e filósofos, a maior parte deles que já não andam por cá. E com tanta influência, eu sei que ainda é cedo, poderíamos esperar um segundo livro? Há material? Há material. A título de ideia, eu tenho alguns textos que enquadram um livro que é que não, o tema não é a loucura, o tema é a violência, mas não é violência só por si, física, não é. Não, também inclui violência física, mas o grande tema do livro é as coisas violentas que não o são, ou seja, as coisas que são tão violentas, que incomodam tanto, mas depois na prática elas não são violentas, ou seja, não é preciso uma faca para tu instalares o terror em alguém. E então há assim, claro que também tem textos com algum nível de violência, ok? E isso foi um problema porque eu tenho um poema neste livro que deveria constar desse livro, ou seja, que o teor é violento em si e poderia enquadrar-se em qualquer um dos dois.
mas dado ao tema do livro, dado a tudo e mais alguma coisa, ele foi enquadrado aqui. Mas eu poderia até dizer que esse livro poderia constar deste livro ou de um livro, por exemplo, sobre a violência. Muito bem. E por isso, sim, é assim, se vai ser publicado ou não, não sei responder. Se há material, Pronto, isso é o que interessa. E estamos aqui perto de terminar a nossa entrevista. Aonde é que podemos encontrar em plataformas o teu livro, a tua pessoa? O que é que tu tens para divulgação? Quais são as plataformas que tu utilizas? Eu utilizo maioritariamente o Facebook como plataforma de divulgação. Há uma página do Facebook mesmo chamada, com o nome do livro, que é Uma Ode à Loucura. Existe também uma página de Instagram do livro. O livro está à venda neste momento em modo papel na Bertrand e na UC. Há de estar à venda num futuro muito próximo em formato digital também nessas duas plataformas. Foi tomada a decisão de não fazer o lançamento em plataformas digitais internacionais até se justificar, ou seja, até que ele ganhe, se ele ganhar adeptos em Portugal, se ele ganhar tração cá, então aí talvez faça sentido passá-lo em formato digital para outras plataformas, mas não está pensado de momento. E basicamente a forma mais direta de me contactar é mesmo ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou então pelo site, que é https://primeira.online. Aí é uma página só sobre o livro, tem contacto de e-mail, tem acesso a comprar o livro autografado, tem acesso também a comprar uns marcadores de livros que foram lançados com o livro, e são essas as formas de contacto por agora. Morada de e-mail é geral@primeira.online e basicamente essas são as formas de contacto. Aqui a última pergunta, e é uma curiosidade, lá estou eu com as curiosidades. Todo o processo em si foi difícil, é complicado editar um livro. Sentiste isso? Não senti isso, mas senti... Até a nível de divulgação em livrarias? Isso eu vou-te explicar. É difícil do ponto de vista da resistência interna tua e não é difícil do ponto de vista de lançar para o mercado. Eu vou-te explicar. Primeira coisa, eu não estou a lançar o livro apoiado por nenhuma editora. Ou seja, eu não tive que enviar o livro para várias editoras e pedir às editoras para analisarem o livro e ponderarem a hipótese de publicarem ou não o meu livro. Ou seja, é um livro de autor. Isso é um processo difícil. É difícil tu conseguires uma editora que esteja disposta a investir, é difícil depois haver cumprimento de tudo que são as condições, é difícil de depois, como não tens os direitos de autor, não tens os direitos todos, tens uma parte, passas a estar limitado à editora, mas tens coisas também boas, e uma delas é, essas editoras já têm cadeias de distribuição integradas. Sim. Já têm, fazem as planificações de eventos de lançamento dos livros, da divulgação. Claro, por trás há uma máquina de marketing que traz boa a trabalhar. O que não tens, no caso como a que eu fiz, que foi basicamente fazer um self-publishing. O que acontece é que eu contratei uma editora, paguei-lhes um pacote de serviços que incluía a publicação do livro, incluía outras coisas, incluía paginação, incluía toda o layout gráfico da capa, a estrutura, incluía já o acordo, eles têm já acordo com a Bertrand e com a UC, por isso eu não precisei de fazer nada para o livro ser posto à venda nessas duas plataformas. E inclui também, eles também têm com as plataformas internacionais, com as quais eu para já não vou avançar. Mas depois, o que é difícil é o bloqueio mental, porque partindo do princípio que já tens a ideia de que vais gastar dinheiro, porque self-publishing vais ter que ser tu a pagar. Partindo do princípio que já aceitaste
até onde é que estás disposto a levar essas despesas, não é? Até onde é que podes te movimentar, porque cada pessoa é uma pessoa e cada situação é Exatamente. diferente. Mas a partir do momento em que tu aceitas que vais ter aquele custo e que para lançar o livro, o problema é mais um problema interno teu. É o problema de transferir a propriedade da tua obra para as mãos de alguém que não conheces, sem saberes o que é que vai acontecer, porque tu precisas lhe dar a obra antes dela ser publicada onde quer que seja, antes de estar registada, antes seja o que for. Ou seja, tu estás basicamente a confiar num estranho, passando-lhe a obra para a mão. E isso envolve muito processo mental, ou seja, é aí é que tu vais ter a grande resistência. A grande resistência é dizer assim, eu tenho aqui um livro em formato digital, um suposto livro, um futuro livro em formato digital, eu vou mandar para este fulano e se o livro for mesmo muito bom, nada impede o fulano de publicar isto em nome dele. E depois, Exatamente. pronto. Mas ultrapassando essa dificuldade, ultrapassando esse bloqueio pessoal, se fores fazer um self-publishing, não tens assim grandes dificuldades, tens coisas estranhas depois, por exemplo, como concursos literários, a maior parte deles não podes entrar. Só podes entrar em concursos literários se não forem livros de autor. Exatamente por causa dos direitos de autor e dos acordos comerciais. O que é no mínimo bizarro, porque o mesmo livro editado pelo autor ou editado por uma editora porque decidiu editar, pode ser exatamente o mesmo conteúdo, vai ter o mesmo valor literário, mas depois não pode concorrer, por exemplo, a prémios literários, à maioria deles, o que é por si estranho. São aquelas partes que a gente não consegue compreender, e se calhar até compreendemos e sabemos que é a parte de trás do marketing e por aí fora que está a reger. Olha, João, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelo tempo. E cá esperamos, e sucesso, é o que eu te desejo, e espero muito rapidamente ver aí o livro em todas as plataformas, à venda em todo lado e com uma boa saída. Tenha uma boa tarde. Ok. E esperamos uma próxima entrevista. Esperamos, obrigado. Se gostaram do meu vídeo, ponham um like, subscrevam o canal, partilhem o vídeo e adquiram o meu livro, Uma Ode à Loucura, que já está à venda na Bertrand e na UC. Muito obrigado.